E aí, pessoal, vamos começar agora as aulas de derivada da função paramétrica, indo para o processo de derivação desse tipo de função, tá? Antes, vamos considerar uma função, por exemplo, x igual a 2 cosseno de t e y igual a 2 seno de t, tal que esse t pertence ao intervalo de 0 a 2π. A gente viu lá no GeoGebra que esse tipo de equação se refere ao que? Aqui, figura geométrica, a uma circunferência, beleza? Uma circunferência com centro na origem, particularmente essa, e raio 2, ok? Bom, digamos que eu queira derivar esse tipo de função, onde as variáveis x e y estão em função de uma terceira variável, a variável t. Bom, eu só sei derivar a função com x em função de y ou y em função de x, porque a gente acabou de ver a derivada da função inversa também, tá? Além disso, viu a derivada de função implícita, enfim. Bom, será que eu consigo colocar x em função de y? Sim. Mas para isso eu tenho que isolar a variável t em uma das igualdades e substituir na outra, tá? Vamos considerar a primeira igualdade. X igual a 2 cosseno de t. Como isolarei o t? Primeiro escrevo cosseno de t é x sobre 2. Automaticamente, se cosseno de t é x sobre 2, isso implica que t será o quê? O arco cujo cosseno é, vou pagar aqui, x sobre 2. Se cosseno de t é x sobre 2, então t é um arco cujo cosseno é x sobre 2. Beleza. Daí, eu posso substituir em y. Como y é igual a 2 seno de t, isso implica que y será o quê, pessoal? 2 vezes seno do arco cosseno de x sobre 2. Pronto. Aí eu posso derivar. Y está em função de x explicitamente, inclusive, tá? Logo, eu posso calcular uma dy em função de x, uma dy dx, uma derivada de y em relação a x. De que maneira? Aqui é uma função composta. Primeiro eu penso em quem? Na derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então será 2 vezes cosseno do arco cosseno de x sobre 2 vezes a derivada interna. Qual é a derivada interna? Derivada do arco cosseno, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4, que é o arco ao quadrado, vezes a derivada do arco que está aqui. Qual é a derivada do arco que está aqui? Meio. Eu simplifico e tenho mais ou menos esse tipo de expressão. Isso aqui eu posso tirar o MMC, isso aqui é equivalente a dizer 4 menos x ao quadrado sobre 4, isso dentro da raiz, tá? Então ficará, aqui eu vou tirar a raiz, vai ficar 4 menos x ao quadrado sobre 2, porque esse eu não tiro da raiz, e aqui, tirando a raiz de 4, 2. O que é que eu vou ter, meu povo? Eu vou ter cosseno do arco cosseno de x sobre 2 sobre meio de quem? De 4 menos x ao quadrado. Essa é a derivada mais ou menos arrumadinha, tá? Esse 2 eu poderia estar subindo, enfim. Bom, essa daí é uma função simples, é uma circunferência, é a função simples de isolar uma variável t, substituir na outra e depois de derivar. Mas eu vou aprender agora um formato, eu vou verificar, vou conhecer um formato onde esse formato eu irei derivar as variáveis x e y separadamente em função de t, ok? E claro, a minha derivada também estará em função de t, mas é um processo específico para a derivada de função paramétrica. Caso eu precise determinar o valor dessa derivada num ponto, eu posso obter o valor de t, de x e de y, e a gente vai ver isso em outros exemplos mais à frente, tá? Mas agora eu vou deduzir esse formato para derivar uma função especificamente
naquela situação, uma situação parametrizada. Variáveis dependendo de uma outra. Valeu? Aguarda. Então, meu povo, considerando de maneira geral uma função parametrizada tal que x seja uma função de t e y também seja uma função de t. Tá? Esse t ele pertence a um determinado intervalo real. Ok. O que a gente acabou de ver com aquele exemplo anterior da circunferência? Para poder derivar da forma convencional, que eu sei que é deixando y em função de x, o que eu posso fazer? Eu considero uma das equações, por exemplo, x igual a função de t, e vou isolar esse t. Bom, se x é uma função de t e eu quero voltar a isolar, isso precisa ser inversível, tá? Então eu vou dizer que t será o quê? Uma função inversa em relação a x. Lembra? Acabei de fazer. Se x era o cosseno, né? Se x sobre 2 era o cosseno, t era o arco cosseno, a função inversa do cosseno, ok? Beleza. Bom, se eu isolo aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou substituir isso na função g, no lugar da variável t eu troco por essa função, e o que é que eu vou obter? Y, como é um ag de t, então eu vou dizer que y será um ag da f menos 1 de x. Tudo bem? Bom, agora eu quero derivar isso, porque dessa forma eu estou deixando y em função de x. Ok? Logo, vamos derivar. Derivando, o que é que eu vou obter? Qual é a derivada disso? É a derivada de y, que vai estar em função de x. Eu tenho aqui uma função composta. E como é que eu derivo uma função composta? Eu derivo a maior, mantendo a menor dentro, vezes a derivada da menor. Ou seja, a derivada dessa inversa aqui. Beleza? Bom, na notação de Leibniz, se liga. O que é esse y'? Esse y' é um dy dx, porque a função y aqui ao final está em função de x. Então, o que é essa derivada? Isso aqui, o que é que eu tenho? A f menos 1 de x é exatamente o meu t. Então, eu estou dizendo que essa derivada aqui está em função de quem? De t. É uma derivada da função g em relação a t. Então, aqui eu estou calculando o quê? Quem é a função g? A função g em relação a t é um y. Então, é um y em função de t. Se eu derivo a g em função de t, eu estou derivando o y em função de quem? De t. Então, eu estou fazendo um dy dt. Vezes. O que é essa derivada? É a derivada de t em função de x, porque é a derivada da inversa. Então, é um dt dx. E a gente já sabia disso aqui, que isso aqui é a nossa regra da cadeia, tá? Que está associada à função composta, que já era uma regra da cadeia. Enfim. Bom, eu posso agora escrever isso de outra maneira. Isso aqui, meus queridos, lá da função inversa, pode ser escrita desse jeito. É um dy dt vezes o inverso. dt dx é o inverso de dx dt. Ou seja, dy dt vezes o inverso de dx dt é o mesmo que fazer dy dt dividido por dx dt. Então, se eu quiser derivar a função y em relação a x e elas estiverem, e essa função estiver previamente no formato paramétrico, ou seja, o x em função de t e o y em função de t, basta derivar a variável y
em relação à variável t e dividir pelo resultado da derivada da variável x em relação à variável t. Claro que esse resultado aqui, ele estará em função exatamente de quem? De t. Aí, para deixar em função de x, basta isolar o t e substituir. O que não é preciso durante os cálculos com derivada de função paramétrica. Tá? E aí, se você precisar achar uma reta tangente, achar uma derivada no ponto, basta descobrir o valor de t para aquele ponto e substituir nessa derivada. Vamos fazer alguns exemplos. Tá? Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal e acompanha nossas aulas de derivadas e de muito mais assuntos da nossa linda matemática, tá? Valeu, abraço!